Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 29. Coriolano seguiu mecanicamente pelo resto dos procedimentos, permanecendo com expressão impassível e mudo, enquanto voltava para a base, devolvia a arma e andava até o alojamento. Ele sabia que as pessoas estavam olhando para ele. Era de conhecimento geral que Sejanus era seu amigo, ou pelo menos membro do seu pelotão. Queriam vê-lo desmoronar, mas ele se recusou a dar essa satisfação às pessoas. Sozinho no quarto, tirou lentamente o uniforme, pendurou cada peça com cuidado e ajeitou as dobras com os dedos. Longe de olhares fofoqueiros, permitiu que o corpo murchasse, os ombros relaxassem de cansaço. Só tinha conseguido ingerir alguns goles de suco de maçã naquele dia. Sentia-se debilitado demais para se juntar ao pelotão no treino de tiro, para enfrentar mosquitinho e poste e sorriso. Suas mãos estavam tremendo demais para segurar um fuzil. Então ele se sentou de cueca na cama de poste no quarto sufocante, esperando pelo que viria a seguir. Era só questão de tempo. Talvez ele devesse se entregar. Antes que fossem prendê-lo porque Spruce confessou, ou, o mais provável, porque Sejanus revelou os detalhes dos assassinatos. Mesmo que eles não tivessem dito nada, o fuzil dos pacificadores ainda estava por aí, coberto com seu DNA. Spruce não fugiu para a liberdade. Deve ter ficado escondido até poder resgatar-lhe. E se tinha ficado no Distrito 12, as armas também estavam lá. Podiam estar examinando a arma naquele minuto mesmo, procurando a confirmação de que Spruce a tinha usado para matar Mayfair, e acabarem descobrindo que o atirador era o soldado Snow. O que havia dedurado o melhor amigo e o mandado para a forca. Coriolanus escondeu o rosto nas mãos. Ele matara Sejanus, como se tivesse batido nele como fez com Bobbin, ou como se tivesse atirado nele como fez com Mayfair. Ele matara a pessoa que o considerava um irmão. Mas enquanto a crueldade do ato ameaçava afogá-lo, uma vozinha ficava perguntando: que escolha você teve? Que escolha? Nenhuma. Sejanus estava determinado a se autodestruir, e Coriolanus foi encarregado pela situação e acabou no pé da árvore forca ele mesmo. Ele tinha que pensar racionalmente. Sem ele, Sejanus teria morrido na arena, vítima do grupo de tributos que havia tentado matá-los enquanto fugiam. Tecnicamente, Coriolanus dará a ele mais algumas semanas de vida e uma segunda chance, uma oportunidade de consertar as coisas. Mas não foi isso que ele fez. Não conseguiu. Não quis. Ele era o que era. Talvez fugir para o norte tivesse sido melhor. Pobre Sejanus. Pobre, sensível, tolo e morto Sejanus. Coriolanus foi até o armário de Sejanus, pegou a caixa de itens pessoais, se sentou no chão e espalhou o conteúdo na sua frente. Os únicos acréscimos desde a outra vez eram os 2 biscoitos caseiros cobertos por lenço de papel. Coriolanus desembrulhou um e deu uma mordida. Por que não? A doçura se espalhou pela língua e imagens surgiram no cérebro dele. Sejanus entregando um sanduíche no zoológico. Sejanus enfrentando a Dra. Gall. Sejanus o abraçando na entrada de volta para a base. Sejanus pendurado na corda. Mãezinha! 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 Ele vomitou o biscoito e produziu um jorro de suco de maçã, azedo e ácido, junto com as migalhas. Seu corpo estava coberto de suor e ele começou a chorar. Encostado nos armários, encolheu as pernas junto ao peito e deixou que os soluços feios e violentos o sacudissem. Ele chorou por Sejanus, por sua pobre mãezinha, e pela doce e dedicada Tigres e sua lady-vó frágil e delirante, que logo o perderia do mesmo jeito sórdido. E também chorou por si mesmo, porque a qualquer momento ele estaria morto. Tamanho era seu pavor que logo começou a ofegar,
como se a corda já estivesse lhe roubando a vida. Ele não queria morrer, principalmente não naquele campo, com aqueles pássaros mutantes ecoando a última coisa que ele dissesse. Quem sabia que coisa maluca acabaria dizendo em um momento daqueles? E ele morto e as aves gritando, até os todos transformarem o que foi dito em uma música macabra. Depois de uns 5 minutos, o choro acabou, e ele se acalmou, passando o polegar sobre o coração frio de mármore da caixa de sejanos. Não havia nada a fazer, além de tentar encarar a morte como um homem, como um soldado, como um Snow. Assim que aceitou seu destino, ele sentiu que precisava botar suas coisas em ordem. Ele tinha que consertar o que desse com as pessoas que amava. Ao abrir a parte de trás da moldura do diploma, descobriu que ainda restava bastante dinheiro depois da compra de armas de Sejanos. Ele pegou um dos envelopes elegantes cor de creme que Sejanos tinha levado da capital, enfiou o dinheiro dentro, lacrou o envelope e o endereçou a Tigris. Depois de arrumar as coisas de Sejanos, guardou a caixa no armário. O que mais? Ele se viu pensando em Lucy Gray, o primeiro, e agora único, amor da sua vida. Coriolanus gostaria de deixar uma lembrança dele. Remexeu na caixa e escolheu o lenço laranja, pois o bando adorava cores, e ela mais do que todos. Não sabia bem como entregaria a ela, mas se ele durasse até domingo, talvez conseguisse sair escondido da base para vê-la uma última vez. Ele colocou o lenço dobrado com as cordas que Pluribus tinha enviado. Depois de lavar o catarro e as lágrimas do rosto, ele se vestiu e foi até o correio para enviar o dinheiro para casa. No jantar, ele sussurrou um relato do enforcamento para os companheiros de quarto infelizes, tentando aliviar a história. Acho que ele morreu imediatamente. Não dava para ter sentido dor. Ainda não acredito que ele fez aquilo, disse Sorriso. A voz de Poste oscilou. Espero que não achem que estávamos todos envolvidos. Mosquitinho e eu somos os únicos que seriam suspeitos de sermos simpatizantes dos rebeldes por sermos os distritos, disse Sorriso. Por que vocês estão preocupados? Vocês são da capital. Sejanos também era, lembrou Poste. Mas não de verdade, né? Ele sempre falava sobre o Distrito 2, disse Mosquitinho. Não era mesmo, concordou Coriolanus. Coriolanus passou a noite montando guarda na prisão vazia. Ele dormiu como os mortos, o que fazia sentido considerando que era questão de horas para que se juntasse a eles. Ele fez o esperado durante os exercícios matinais e quase sentiu alívio quando, no fim do almoço, o ajudante do comandante Hoff apareceu e pediu que ele o seguisse. Não foi dramático como a polícia militar, mas como estavam tentando restabelecer uma sensação de normalidade entre as tropas, era o jeito certo de proceder. Por ter certeza de que seria levado direto da sala do comandante para a prisão, Coriolanus se arrependia de não ter colocado alguma coisa de casa no bolso, para segurar em suas últimas horas. O estojo de pó compacto da mãe seria o objeto escolhido, o que o acalmaria enquanto ele esperava a corda. Embora não fosse grande, a sala do comandante era melhor do que qualquer outro espaço que ele tivesse visto na base, e ele afundou na cadeira de couro do outro lado da mesa de Hoff, grato por poder receber a sentença de morte com um pouco de classe. Lembre-se de que é um Snow, disse para si mesmo. Vamos partir com certa dignidade. O comandante dispensou o ajudante, que saiu do escritório e fechou a porta. Hoff se encostou na cadeira e observou Coriolanus por um longo momento. Foi uma semana e tanto para você. Sim, senhor. Ele queria que o homem fizesse logo o interrogatório. Estava cansado demais para brincar de gato e rato. Que semana? Repetiu Hoff. Eu soube que você era um aluno excelente na capital. Coriolanus não tinha ideia de quem tinha dito isso para ele e se perguntou se podia ter sido Sejanos. Não que importasse. É uma avaliação generosa. O comandante sorriu. E modesto também. Ah, me prende logo, pensou Coriolanus. Ele não precisava de um longo discurso sobre a decepção em que se transformou. Eu soube que você era amigo íntimo de Sejanus Plint.
Ah, lá vamos nós, pensou Coriolanus. Por que não acelerar a coisa logo, em vez de arrastá-la com negações? Nós éramos mais do que amigos. Éramos como irmãos. Hoff olhou para ele com solidariedade. Então só posso expressar a minha sincera gratidão da capital pelo seu sacrifício. Como? Coriolanus olhou para ele sem entender. Senhor? A doutora Gall recebeu sua mensagem pelo Gaio Tagarela, relatou Hoff. Ela disse que enviá-la não devia ter sido escolha fácil para você. Sua lealdade à capital teve um custo pessoal alto. Um adiamento, então. Aparentemente, a arma com seu DNA ainda não tinha aparecido. Eles o viam como um herói da capital em conflito. Ele adotou uma expressão de sofrimento, como adequado a um homem lamentando a perda do amigo. Sejanus não era ruim, só estava confuso. Concordo, mas conspirar com o inimigo ultrapassa um limite que não podemos nos dar o luxo de ignorar, infelizmente. Hoff fez uma pausa para pensar. Você acha que ele pode estar envolvido nos assassinatos? Coriolanus arregalou os olhos, como se a ideia nunca tivesse passado pela cabeça dele. Assassinatos? Você quer dizer do prego? A filha do prefeito e... O comandante remexeu em uns papéis, mas decidiu que não precisava. O outro sujeito. Ah, acho que não. Você acha que tem ligação? Perguntou Coriolanus, como se intrigado. Não sei, não me importo, disse Hoff. O jovem andava com os rebeldes e ela andava com ele. Quem os matou me poupou de muitos problemas no futuro, provavelmente. Não parece a cara de Sejanus, disse Coriolanus. Ele nunca quis fazer mal a ninguém. Ele queria ser paramédico. Sim, foi o que seu sargento disse, concordou Hoff. Então ele não mencionou as armas? Armas? Não que eu saiba. Como ele conseguiria armas? Coriolanus estava começando a se divertir um pouco. Comprando no mercado clandestino? Ele é de família rica, pelo que eu soube. Bom, não importa. É provável que continue sendo um mistério, a não ser que as armas apareçam. Mandei pacificadores revistarem a costura nos próximos dias. Enquanto isso, a doutora Gall e eu decidimos manter segredo da sua ajuda em relação a Sejanus, para a sua segurança. Não queremos os rebeldes de olho em você, não é? É o que prefiro mesmo, disse Coriolanus. Já é bem difícil lidar com a minha decisão de forma particular. Eu entendo, mas quando a poeira baixar, lembre que você fez um serviço real pelo seu país. Tente deixar isso para trás. E como se lembrando de repente, ele acrescentou. É meu aniversário hoje. Sim, eu ajudei a descarregar o uísque para a festa, disse Coriolanus. Costuma ser agradável. Tente se divertir. Hoff se levantou e esticou a mão. Coriolanus se levantou e a apertou. Vou me esforçar. E feliz aniversário, senhor. Os companheiros de quarto receberam com alegria quando ele voltou, cobrindo-o de perguntas sobre o fato de o comandante tê-lo chamado. Ele sabia que Sejanus e eu tínhamos histórias juntos e queria ver se eu estava bem, disse Coriolanus. A notícia melhorou o humor de todo mundo, e a atualização das atividades da tarde deu uma certa satisfação a Coriolanus. Em vez de tiro ao alvo, eles poderiam atirar nos galhos tagarelas e nos tordos da árvore forca. O coral deles, depois do grito final de Sejanus, foi a gota d'água. Coriolanus ficou eufórico enquanto atirava em todos os galhos, e conseguiu matar 3. Não estão tão espertos agora, não é? Pensou ele. Infelizmente, a maioria dos pássaros voou para longe depois de um tempo. Mas eles voltariam. Coriolanus também voltaria, se não fosse enforcado primeiro. Em homenagem ao aniversário do comandante, todos tomaram banho e vestiram uniformes limpos antes de irem para o refeitório. Biscoito tinha organizado uma refeição surpreendentemente elegante, com bife, purê de batata e molho, junto com ervilhas frescas e não enlatadas. Cada soldado recebeu uma caneca de cerveja
e Hoff estava presente para cortar um bolo enorme com cobertura. Depois do jantar, todos se reuniram no ginásio, que tinha sido decorado com faixas e bandeiras para a ocasião. O uísque correu livremente, e muitos brindes improvisados foram feitos no microfone providenciado para a ocasião. Mas Coriolano só percebeu que haveria entretenimento quando alguns soldados começaram a arrumar cadeiras. Claro, disse um oficial. Nós contratamos a banda do prego. O comandante se diverte com elas. Lucy Gray. Essa seria a chance dele, provavelmente a única, de vê-la de novo. Ele correu até o alojamento, tirou a caixa de pluribus com as cordas de instrumentos e o lenço e voltou correndo para a festa. Viu que seus companheiros tinham separado uma cadeira para ele na metade do salão, mas ele ficou no fundo da plateia. Se surgisse oportunidade, ele não queria chamar a atenção ao sair. As luzes foram apagadas na parte principal do ginásio, deixando só a área do microfone iluminada, e a multidão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam no vestiário, que tinha sido fechado com o cobertor que o bando usava no prego. Maud Avery apareceu saltitante com um vestido amarelo ranúnculo, com saia rodada, e subiu num caixote que alguém tinha colocado na frente do microfone. Oi, pessoal! Hoje a noite é especial e vocês sabem por quê. É um aniversário! Os pacificadores bateram palmas com força. Maud Avery começou a cantar a música antiga de aniversário e todo mundo cantou junto. Feliz aniversário para alguém especial e desejamos muito mais. Uma vez por ano, comemoramos o comandante Hoff. Feliz aniversário! Era só isso, mas eles cantaram 3 vezes, enquanto o bando, um a um, foi assumindo o lugar no palco. Coriolano nos inspirou fundo quando Lucy Gray apareceu com o vestido de arco-íris da arena. A maioria das pessoas acharia que era pelo aniversário do comandante, mas Coriolano tinha certeza de que era para ele. Uma forma de se comunicar, de cobrir o abismo que a circunstância tinha cavado entre os dois. Uma onda sufocante de amor o percorreu com um lembrete de que ele não estava sozinho naquela tragédia. Eles estavam de volta à arena, lutando pela sobrevivência. Só os dois contra o mundo. Sentiu uma pontada agridoce ao pensar nela o assistindo morrer, mas também gratidão, porque ela sobreviveria. Ele era o único que tinha sobrado que poderia ligá-la ao local dos assassinatos. Ela não tinha tocado nas armas. O que quer que acontecesse a ele, havia consolo em saber que ela viveria pelos dois. Durante a primeira meia hora, ele não tirou os olhos de Lucy Gray, enquanto o bando cantava algumas das canções de sempre. Então, chegou o momento em que a banda toda saiu e a deixou sozinha na luz. Ela se acomodou em um banco alto e, seria a imaginação dele? Bateu no bolso do vestido, como tinha feito na arena. Era o sinal dela de que estava pensando nele. De que, mesmo separados pelo espaço, estavam juntos no tempo. Com cada nervo formigando, ele ouviu com atenção quando ela começou uma música desconhecida. Todo mundo nasce uma folha em branco, fresco como uma margarida, sem loucura na vida. Ficar assim não é nada fácil, difícil como um jogo, é como pisar em fogo. Este mundo é sombrio e este mundo é assustador. Já sofri duras penas, por isso meu dissabor. Por isso mesmo, preciso de você. Você é puro como a neve fresca. Ah, não. Não foi imaginação dele. A menção à neve confirmava. Ela havia composto aquela canção para ele. Todo mundo quer ser herói. O bolo com decoração. Quem faz, não quem sonha. Com muita dedicação, a transformação é demorada. Como bater leite até virar manteiga, derreter de gelo até ser água. Este mundo fica cego para as crianças morrendo. Eu viro poeira, mas você está sempre tentando. Por isso mesmo, preciso de você. Você é puro como a neve fresca. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele seria enforcado, mas ela estaria lá, sabendo que ele ainda era uma pessoa genuinamente boa. Não um monstro que havia trapaceado e traído o amigo,
mas alguém que realmente tentara ser nobre em circunstâncias impossíveis. Alguém que arriscara tudo para salvá-la nos jogos. Alguém que tinha arriscado tudo de novo para salvá-la de Mayfair. O herói da vida dela. Frio e limpo, caindo na minha pele. Você me cobre. Você se transfere até meu coração. Até o coração dela. Todos acham que sabem tudo sobre mim. Querem me rotular. Querem me classificar. Você apareceu e viu que era mentira. Você viu quem eu sou. Sim, é mesmo quem eu sou. Este mundo é cruel, cheio de problemas demais. Você pediu um motivo? Tenho 23, não mais. Por isso mesmo, confio em você. Você é puro como a neve fresca. Se havia alguma dúvida, aquilo confirmou. 23. O número de tributos aos quais ela sobrevivera nos jogos. Só por causa dele. Por isso mesmo, confio em você. Você é puro como a neve fresca. Ela falou em confiança. Antes de necessidade, antes de amor, vinha a confiança. A coisa que ela mais valorizava. E ele, Coriolanus Snow, era em quem ela confiava. Enquanto a plateia aplaudia, ele ficou parado, segurando a caixa, emocionado demais para aplaudir junto. O resto do bando correu para o palco, enquanto Lucy Gray desaparecia atrás do cobertor. Maud Ivory botou o caixote de volta no lugar e começou uma melodia vibrante. Há um lado sombrio e perturbado na vida, mas há um lado alegre e luminoso também. Coriolanus reconheceu a melodia. Era a música sobre o lado bom, a que ela havia cantado durante os assassinatos. Era sua chance. Ele foi até a porta mais próxima da forma mais discreta possível. Com todo mundo lá dentro, ele correu em torno do ginásio até o vestiário e bateu na porta externa. Abriu-se na mesma hora, como se ela o estivesse esperando, e Lucy Gray se jogou nos braços dele. Por um tempo, eles ficaram parados, agarrados um no outro. Mas o tempo era precioso. Sinto muito por Sejanus. Você está bem? Perguntou ela, sem fôlego. Claro que ela não sabia de nada sobre o papel dele naquilo. Não muito, mas, por enquanto, ainda estou aqui. Ela recuou para olhar o rosto dele. O que houve? Como descobriram que ele ia ajudar Leo a fugir? Não sei. Alguém deve tê-lo traído, eu acho. Lucy Gray nem hesitou. Spruce. Provavelmente. Coriolanus tocou na bochecha dela. E você? Está bem? Estou péssima. Tudo está horrível. Pelo morrer daquele jeito e também tudo depois daquela noite. Sei que você matou Mayfair para me proteger. A mim e ao resto do bando. Ela apoiou a testa no peito dele. Eu nunca vou poder agradecer por isso. Ele acariciou o cabelo dela. Bom, ela se foi de vez agora. Você está protegida. Não de verdade. Não de verdade. Perturbada, Lucy Gray se afastou e começou a andar. O prefeito, ele não me deixa em paz. Ele tem certeza de que a matei. De que matei os dois. Ele dirige aquele carro horrível até a nossa casa e fica estacionado na frente por horas. Os pacificadores já nos interrogaram 3 vezes. Eles dizem que ele fica em cima deles dia e noite para que me prendam. E se eles não me fizerem pagar, ele vai fazer. Aquilo era assustador. O que eles mandaram você fazer? Evitá-lo, mas como posso fazer isso se ele está esperando a 3 metros da minha casa? Perguntou ela. Mayfair era a coisa mais importante no mundo para ele. Acho que ele só vai descansar quando eu estiver morta. Agora ele está começando a ameaçar o resto do bando. Eu vou fugir. O quê? Perguntou Coriolanus. Para onde? Para o norte, eu acho. Como Billy Tope e os outros falavam. Se eu ficar aqui, sei
que ele vai dar um jeito de me matar. Já estou reunindo suprimentos. Por aí pode ser que eu sobreviva. Lucy Gray correu para os braços dele. Estou feliz que pude vir dizer adeus. Fugir. Ela ia mesmo fazer isso. Ia mesmo para o norte, se arriscar na natureza. Ele sabia que só a perspectiva da morte certa poderia levá-la a fazer isso. Pela primeira vez em dias, ele viu um jeito de escapar da forca. Não é um adeus. Eu vou com você. Você não pode. Não vou deixar. Você estaria arriscando sua vida, avisou ela. Coriolanus riu. Minha vida? Minha vida consiste em me perguntar quanto tempo vai demorar até encontrarem as armas e me ligarem ao assassinato de Mayfair. Estão fazendo buscas na costura agora. Pode ser a qualquer momento. Nós vamos juntos. Ela franziu a testa, sem acreditar. Você está falando sério? Nós vamos amanhã. Um passo à frente do carrasco. E do prefeito, acrescentou ela. Vamos finalmente ficar livres dele, do distrito 12, da capital, de tudo. Amanhã, ao amanhecer. Amanhã ao amanhecer, confirmou Coriolanus. Ele colocou a caixa nas mãos dela. Do pluribus. Menos o lenço, que é meu. É melhor eu voltar antes que alguém perceba que saí e desconfie. Ele a puxou para um beijo apaixonado. Somos só nós de novo. Só nós, disse ela, o rosto reluzindo de alegria. Coriolanus saiu correndo do vestiário, com asas nos calcanhares. Vamos cantar uma canção de esperança diária, esteja o dia nublado ou lindo. Ele não ia só viver. Ia viver com ela, como naquele dia que eles passaram no lago. Ele pensou no gosto do peixe fresco, do ar doce e da liberdade de agir como gostaria, como a natureza queria. De não dar satisfações a ninguém. De se livrar realmente das expectativas opressivas do mundo para sempre. Vamos sempre confiar no amanhã, que cuide de nós e nos mantenha sorrindo. Ele voltou para o ginásio e retornou ao seu lugar a tempo de cantar a parte final. Fique no lado bom, sempre no lado bom. Fique no lado bom da vida. Vai nos ajudar todos os dias, vai iluminar o caminho. Se sempre ficarmos no lado bom da vida. Isso aí, se ficarmos no lado bom da vida. A mente de Coriolanus estava girando. Lucy Gray se juntou ao bando novamente para uma daquelas canções harmoniosas com palavras ininteligíveis, e ele se desligou do show, enquanto tentava entender a virada que a vida tinha jogado no colo dele. Ele e Lucy Gray fugindo para o norte. Loucura. Mas, por outro lado, por que não? Era o único bote salva-vidas ao seu alcance, e ele pretendia segurá-lo com força. O dia seguinte era domingo. Ele teria folga. Sairia o mais cedo possível. Tomaria café da manhã, possivelmente sua última refeição na civilização, quando o refeitório abrisse, às 6, e cairia na estrada. Seus companheiros de quarto estariam dormindo de tanto uísque na mente. Ele teria que sair escondido da base. A cerca! Ele esperava que Spruce tivesse informações quentes sobre um ponto fraco atrás do gerador. Ele iria até Lucy Gray e fugiria o mais rápido que pudesse. Mas calma. Ele deveria ir até a casa dela? Com o bando todo lá? E possivelmente o prefeito? Ou ela pretendia se encontrar com ele na campina? Ele estava refletindo sobre isso quando o número terminou e ela subiu de novo no banco com o violão. Eu quase esqueci. Prometi cantar isso para um de vocês, disse ela. E lá estava de novo, tão casualmente, a mão no bolso. Ela começou a canção em que estava trabalhando quando ele apareceu atrás dela na campina. Você vem para a árvore, onde eles enforcaram um homem que dizem que matou 3. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite
na árvore forca. A árvore forca. Seu antigo ponto de encontro com Billy Tope. Era lá que ela queria que ele se encontrasse com ela. Você vem para a árvore onde o homem morto clamou para que seu amor fugisse. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Ele teria preferido não se encontrar com ela no mesmo ponto de encontro dela com o antigo amor, mas certamente era mais seguro do que ir para a casa dela. Quem estaria lá numa manhã de domingo? Além do mais, Billy Tope não era mais um problema. Ela respirou fundo. Devia ter escrito mais. Você vem para a árvore onde eu mandei você fugir, para nós dois ficarmos livres. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. De quem ela estava falando? Billy Tope dizendo para ela ir para lá para ambos serem livres? Ela dizendo para ele que ficariam livres? Você vem para a árvore, usar um colar de corda e ficar ao meu lado. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Agora ele entendia. A música, o narrador da música, era Billy Tope, e ele estava cantando para Lucy Gray. Ele tinha testemunhado a morte de Arlo, ouvindo os pássaros repetirem as últimas palavras dele, implorado a Lucy Gray para fugir para a liberdade com ele. E quando Arlo rejeitou, Billy Tope quis que ela fosse enforcada junto, para não viver sem ele. Coriolanus esperava que fosse a última música de Billy Tope. O que mais ele poderia dizer? Não que importasse. Aquela música podia ser dele, mas ela estava cantando para Coriolanus. Snow cai como a neve. O bando tocou mais algumas músicas e Lucy Gray falou. Bem, como meu pai dizia, é preciso ir dormir com os pássaros se queremos cumprimentá-los ao amanhecer. Obrigada por nos receberem hoje. Que tal mais uma rodada de bons desejos para o comandante Hoff? O ginásio bêbado todo cantou mais um coral de parabéns para você, para o comandante. O bando fez uma reverência final e saiu do palco. Coriolanus esperou nos fundos para ajudar Mosquitinho a levar Poste para o alojamento. Em pouco tempo, as luzes foram apagadas e eles tiveram que subir na cama no escuro. Seus companheiros desmaiaram quase imediatamente, mas ele ficou acordado, repassando o plano de fuga. Não exigia muito. As roupas do corpo, algumas lembranças nos bolsos e muita sorte. Coriolanus acordou ao amanhecer, vestiu um uniforme limpo e guardou 2 mudas de cueca e meia nos bolsos. Escolheu 3 fotos da família, o disco de pó da mãe e a bússola do pai e escondeu no meio das roupas. Por fim, fez a silhueta mais convincente possível dele mesmo com o travesseiro e o cobertor e esticou o lençol por cima. Enquanto os companheiros roncavam, ele deu uma última olhada no quarto e se perguntou se sentiria falta deles. Ele se juntou a um pequeno grupo de madrugadores no café da manhã com pudim de pão, o que pareceu um bom presságio para a viagem, por ser o favorito de Lucy Gray. Ele queria poder levar um pouco para ela, mas os bolsos já estavam lotados e não havia guardanapos naquele refeitório. Depois de tomar todo o copo de suco de maçã, secou a boca com as costas da mão, devolveu a bandeja para ser lavada e deixou o refeitório, planejando ir direto para o gerador. Ao sair no sol, 2 guardas se aproximaram dele, armados, não ajudantes de ordem. Soldado Snow, disse um, você está sendo chamado para a sala do comandante. Uma injeção de adrenalina disparou pelo corpo dele. Seu sangue latejou nas têmporas. Isso não podia estar acontecendo. Não podiam estar indo prendê-lo quando ele estava à beira da liberdade. De uma vida nova com Lucy Gray. Seu olhar se desviou para o gerador, a uns 100 metros do refeitório. Mesmo com seu treino recente, ele nunca conseguiria. Nunca. Só preciso de mais 5 minutos. Ele suplicou para o universo. 2 já servem. O universo o ignorou. Ladeado pelos guardas, ele empertigou os ombros e foi direto para a sala do comandante, se preparando para o destino. Ao entrar,
O comandante Hoff se levantou da cadeira, fez posição de sentido e prestou continência. Soldado Snow, disse ele, quero ser o primeiro a dar os parabéns. Você parte amanhã para a escola de oficiais.